dia, boa tarde, boa noite, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 3. Diz a palavra do Senhor: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Para amar, queridos, e servir ao Senhor, é preciso ser cheio do Senhor. É preciso ouvir e permitir que a palavra de Deus embeleze e adocique a nossa vida, né? Porque a palavra, ela precisa ser doce como mel, né? E ser doce como mel significa aceitá-la de bom grado, né? Aceitá-la de bom grado. Quando o profeta está dizendo a palavra de Deus que eu comi me era doce como mel, significa que ele estava aceitando a palavra, porque a palavra estava adocicando sua vida, ela estava trazendo beleza ao seu coração. A partir do verso 4, a gente vai ter do verso 4 até o 15 o comissionamento do profeta. Ele é comissionado, é dado a ele uma missão. Diz o texto: Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Então, no versículo 7, né, quando a gente rejeita o mensageiro que traz a palavra, quando a gente rejeita a mensagem que vem do próprio Deus, quando Deus usa pessoas para falar conosco e nós rejeitamos, isso significa que a gente está rejeitando o próprio Deus, né? Olha o verso 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, Deus está falando para Ezequiel, porque não me quer dar ouvidos a mim. Então a casa de Israel não queria ouvir a Deus por intermédio do mensageiro. Verso 8, eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte. Contra a sua fronte, fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então, versículo 8 e versículo 9, quem prega a palavra de Deus, o mensageiro de Deus, ele deve ser teimoso, repetindo a palavra sempre e sempre. Uma vez que a gente está diante de um povo teimoso que não quer ouvir a palavra de Deus, né? Então a gente precisa repetir, até que o povo entenda, né, o valor da palavra de Deus, certo? Verso 10. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai ao cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor.
interessante que esse texto, né? Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo. Interessante, porque Deus, ele está chamando o povo de Ezequiel. Ele não está chamando de povo de Deus, né? Ele sempre chamou o povo de meu povo. Deus sempre se referiu ao povo de meu povo. Mas nos momentos de desobediência do povo, Deus sempre terceiriza, né? Quando o povo fez o bezerro de ouro esperando Moisés, Deus foi falar para Moisés e falou: ó, Moisés, o teu povo, esse teu povo rebelde, né? E aqui novamente nós temos essa expressão de Deus para Ezequiel: o teu povo, vai ao teu povo, né? Por quê? Por conta da desobediência do povo. Eles estavam em terra estranha, eles já estavam ali em terra estranha para aprenderem a lição de ser o povo de Deus de verdade, de oferecer um sacrifício de um coração quebrantado. Tá? Então, quando a gente está em desobediência, quando a gente está em pecado, a gente não tem a graça de Deus, o favor de Deus sobre nós. É isso que significa Deus falar para Ezequiel: é teu povo. Tá? É porque o povo estava numa jornada de disciplina para se quebrantar diante do Senhor. Estava em desobediência. Por isso Deus não estava chamando eles de meu povo. Verso 12: levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o talatar das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras e o barulho das rodas, juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Lembra do capítulo anterior? O rio Quebar era um rio artificial que estava sendo construído na Babilônia. Tá? Então Ezequiel, quando recebe a missão de falar ao povo as palavras do Senhor, ele vai para o meio do povo para observar o povo. E ele fica ali observando o povo por 7 dias. E a palavra diz que ele se assentou ali, ele ficou atônito de ver tanta rebeldia no meio do povo. Verso 16: vindo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me
E saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás no meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde de Israel. Quem ouvir, ouça. A responsabilidade, queridos, é individual do ouvinte da palavra de Deus. E essa responsabilidade individual, ela é destacada por Ezequiel em todo o livro, né? As verdades da palavra de Deus, elas trazem peso e elas trazem, né, como nós lemos aqui, trouxe amargura ao profeta, mas depois traz refrigério, né? Porque vai nos levar ao quebrantamento, que vai nos levar a um estado de refrigério, de consolo, de conforto. E interessante aqui no texto que Ezequiel, quando ouviu a palavra do Senhor, ele sentou e observou o povo por 7 dias, né? Então, às vezes, na vida da gente, a gente precisa parar e observar as coisas que estão nos acontecendo, né? E como nós vimos ontem, não nos omitirmos, né? Quando a gente para e observa, a gente não pode se omitir, a gente precisa falar, né? O texto, versículo 18, ele vai dizer isso, olha: quando eu disser ao perverso, né? Quando você avisar o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então pare e observe. Para nossa vida, parar e observar, parar para Deus, para observar tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, obrigada por este dia que se inicia. Obrigada, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, obrigada pela tua graça, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos comissiona, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, Pai, a anunciarmos a palavra de salvação, a palavra que salva, a palavra que é doce como mel, a palavra que traz refrigério, traz consolo. Então, Paizinho querido, nos abençoa nessa tarefa, nos encoraja nessa tarefa, nos dá da tua graça para essa tarefa, Pai. Nos encha de sabedoria divina, sabedoria que vem do Senhor, Pai, para cumprirmos a missão de levar, ó Deus, o teu nome a todo lugar, onde chegarmos, com quem falarmos. Paizinho querido, que não estejamos, Pai, indiferente, mas que possamos realmente parar e observar a nossa volta e ver aquilo que o Senhor deseja de nós e o que o Senhor quer de nós. Pai, eu oro por esta pessoa, por este amigo, esta amiga, essa irmã, esse irmão que está nos acompanhando na leitura da Tua Palavra. Com certeza, Tu tens uma fala para cada um de nós e o Senhor há de falar também ao coração desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã. Deus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que este dia, o dia de hoje, seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de calma, um dia de quietude, que o Senhor esteja conosco, Pai. Esteja conosco nesse dia, dando para nós tudo aquilo que precisamos para o enfrentamento desse dia. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, que você possa crescer no conhecimento da palavra do Senhor
E lembre de ser Jesus na vida de alguém hoje. Lembre de abençoar alguém hoje. Tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.